Crianças morreram asfixiadas num incêndio ocorrido numa casa no bairro Matola Gar. Este assunto para conferir ao longo da noite informativa. Para já, milhares de famílias estão sem energia na cidade de Maputo desde ontem, devido ao corte de 2 linhas de fornecimento de eletricidade. O corte foi provocado por uma empresa que fazia perfurações para montar tubos de abastecimento de água. O corte ocorreu ao longo da Avenida Joaquim Chissano, no bairro da Mafalala, no ponto onde passam as 2 linhas que alimentam a cidade de Maputo. Como consequência, a eletricidade de Moçambique reduziu para metade a capacidade de fornecimento de energia, o que deixou os bairros da Mafalala, Malhangalém, Triunfo, Somarchilde e Maotas parcialmente sem energia. Neste momento temos as 2 linhas fora e só temos essas 3 subestações alimentadas a partir de uma única linha com uma potência de cerca de 40 megawatts. As 3 subestações têm cerca de 80 megawatts, portanto nós só estamos neste momento com 40 megawatts para essas 3 subestações. Onde não tem energia, portanto, é a zona da Malhangalene, a zona da Mafalala, aqui esta zona de Machaquén, depois temos a zona do Triunfo, São Machilde, e a zona das Maotas. Portanto, nestas zonas é onde estamos a fazer restrições. Entretanto, há prioridade para os serviços principais, portanto, acreditamos que boa parte dos serviços essenciais estão a funcionar. As zonas residenciais é que estão neste momento sem energia. Para minimizar os danos, a EDM criou condições para fornecer energia às empresas, enquanto as residências estão sem energia. A empresa responsável pelo corte assume a responsabilidade e diz tratar-se de um incidente. Passámos um radar, nós temos um radar que detecta tudo o que está debaixo do chão. Foram abertas pesquisas, foi aberto tudo, mas não resultou na mesma. São incidentes, nós passámos a uma cota de 30 centímetros acima do cabo, só que o que acontece é que, como é um solo muito arenoso, a barra foi comendo a areia até encostar no cabo de eletricidade, tanto que a nossa cabeça já não está aqui, está a 120 metros daqui. Isto foi mesmo só a barra a rodar que foi comer o cabo de alta tensão. Mais de 50 técnicos da EDM estão desde a noite de quarta-feira no terreno para tentar restabelecer a energia. O maior desafio é a substituição do cabo cortado, que se localiza numa zona alagada. A eletricidade garante que o problema será resolvido até ao fim desta sexta-feira. 2 crianças morreram asfixiadas num incêndio ocorrido hoje numa casa no bairro Matola Gar, no município da Matola. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira e presume-se que o incêndio tenha sido originado por um curto-circuito. O incêndio deflagrou por volta das 7 horas da manhã, quando as 2 crianças estavam a dormir. À hora do incêndio, o pai encontrava-se no trabalho e a mãe cultivava uma horta próximo da casa. Além de causar mortos, o incêndio destruiu quase todos os bens no interior da casa. Aliás, as marcas da violência do fogo são visíveis. As portas e vidros da casa foram parcialmente destruídos. Um dos vizinhos, que tentou salvar os menores, explicou que foi difícil porque o incêndio deflagrou na sala, a principal entrada da casa. O lume já estava a sair perto da porta. E parece que o lume começou na sala. Depois é o fumo que entrou na sala para conseguir até matar as crianças. Começamos a bater aí com o martelo, com o katana, conseguir entrar aqui dentro, apanhar a criança, os 2 já estão mortos, tirar a primeira criança para fora. E entramos de novo, começar a procurar aquele outro mais pequeno. Apanhamos também, carregamos para fora. O pai das vítimas, que descreveu as circunstâncias em que encontrou os filhos, presume que o incêndio tenha sido causado por curto-circuito. Morreram enquanto dormia, mas o outro acho que já estava a tentar sair, então não conseguiu. Acabou de perder a vida ele mesmo no chão. O outro perdeu a vida na cama. Eu, quando cheguei aqui, não aguentei mesmo, caí, comecei a chorar, não aguentei nada. Mesmo agora ainda não investiguei nada. Não investiguei nada. Ainda nem falei com a minha senhora, eu pelo menos lhe perguntaram como é que foi, porque nem ela não está a aguentar nada. Hoje foi mesmo a energia. Agora essa é a segunda vez. É a segunda vez agora, porque acho que foi este ano, 2 meses atrás, todos nós aqui na zona aqui queimaram aparelho, congeladores e tudo. Então eu aqui em casa só sofri lâmpadas só.
Depois de terem sido retirados do interior da casa, os corpos dos 2 menores de 1 e 3 anos permaneceram exatamente neste local por cerca de 3 horas à espera da Brigada da Piquete Operativa para a remoção. Uma situação que preocupou os familiares e a vizinhança dada a demora na remoção dos corpos. Com imagens de Gaspar Xerinda, Antônio Frades para ESTV. Um caminhão capotou no distrito de Gorongosa, a província de Sofala, e criou restrições na circulação na Estrada Nacional número 1. No outro ponto, um outro caminhão também capotou e, com muita sorte, o motorista e o respectivo ajudante não contraíram ferimentos. O acidente aconteceu por volta das 5 horas de madrugada desta quinta-feira, quando este caminhão seguia no sentido sul-norte. E precisamente aqui na zona do distrito de Caia, houve um encandeamento, ou seja, o outro condutor que vinha no sentido inverso terá deixado a iluminação no máximo e dificultou a visibilidade por parte do motorista deste caminhão pesado. E pelo que podemos perceber, ele não teve muito campo de manobra, senão mesmo encostar a sua esquerda, o que acabaria por resultar este capotamento. Mas vamos falar com o ajudante do motorista, que pelo menos disse que não houve feridos e nem mortos a lamentar. O que é que terá acontecido naquela madrugada? Justamente teria sido um encadeamento de um caminhão pesado também que vinha no sentido contrário, que vinha com uma luz bem acesa. Sinalizamos para que ele abaixasse ou reduzisse a luz. Então, disso não aconteceu, ele continua avançando, tentando evitar o pior, que acabou acontecendo justamente. O mestre puxou o automóvel para o seu lado esquerdo, que resultou num capotamento mesmo. O que é que vocês carregavam? Levávamos froze. De onde para onde? De Maputo a Nampula. Portanto, a vossa viagem acabou terminando aqui? Terminou por aqui mesmo. Mas não houve feridos nem mortos? Nenhum ferido e nem dano mortal. Mas foi chocante o momento do despiste do caminhão. Foi muito chocante. Tendo perspectivado até essa hora, estaremos no outro assunto, mas já estamos aqui estagnados. E neste momento onde é que está o motorista? Estaria na esquadra a prestar depoimentos com os homens da lei e ordem. O nome do senhor? Antônio Pascoal. Portanto, são estas as palavras de este ajudante que deu o retrato daquilo que terá acontecido por volta das 5 horas de madrugada desta quinta-feira, aqui ao longo da Estrada Nacional número 1. Hermenegildo Zibani e Ricardo Machava, STV. As alfândegas de Moçambique apreenderam mercadoria ilegal avaliada em mais de 1 milhão de meticais e 4 viaturas de luxo. A apreensão ocorreu na província de Maputo. Trata-se de diversas quantidades de calçado, vestuário, bebidas alcoólicas e cosméticos, além de 30 mil litros de gasolina e 36 mil de trajeto África do Sul-Moçambique. Outra mercadoria foi apreendida dentro de peças de 300 mesas de vidro, 446 mesas de madeira e espelhos para quarto. Com a mercadoria, o Estado perderia mais de 1 milhão e 500 meticais de impostos, denominada JET 1, cujo objetivo é combater a fuga ao fisco. Havia um fenómeno que era preciso esclarecer, portanto, tínhamos conhecimento de que havia alguns contentores que, com o intuito de fazer o trânsito, saíam com combustível diretamente para as bombas de venda. A par disso, temos feito um trabalho no sentido de aferir, portanto, algumas mercadorias com sinais de contrabando e de fuga ao fisco em várias fronteiras, portanto, essencialmente cá na região sul, especificamente na fronteira de Reção Garcia. E desse trabalho foi possível, portanto, fazer a apreensão de contentores. Portanto, é preciso referir que foi apreendido um contentor de 40 pés com mercadoria diversa. A mercadoria foi levada aos armazéns das alfândegas no porto de Maputo e no terminal internacional rodoviário de Maputo. Foram feitos, portanto, em relação a uma operação específica que a autoridade tributária está a levar a cabo através da Direção-Geral das Alfândegas, chamada JET 1, foi possível apreender 2 caminhões de combustível, portanto, à saída do porto de combustível da Matola, porque havia um fenómeno que era preciso esclarecer, portanto, tínhamos conhecimento de que havia alguns contentores que, com o intuito de fazer o trânsito. Durante a semana passada foram igualmente apreendidas 4 viaturas de luxo que circulavam ilegalmente há mais de 2 anos em Maputo.
Observadores nacionais no diálogo político defendem que a despartidarização da função pública e a desmilitarização devem ser discutidas no Parlamento para ultrapassar as longas rondas sem consenso. Este posicionamento foi manifestado em mais uma ronda em que a falta de consenso voltou a encalhar as conversações, portanto, esta segunda-feira. Com um tom mais contundente do que o costume, o padre Filipe Couto deu a voz à insatisfação dos observadores e defendeu o fim do diálogo sem consensos. Os observadores afastam Filipe Nunes e Afonso da Cama da falta de consensos e dizem que o problema está com as equipes negociais. Ele o que fez, o Nunes e o Jacama, o que fizeram? Encontraram-se, falaram, tiveram os seus segredos, todas as coisas que eles lá falaram, que eu sei e não sei, mas tenho a impressão e tenho o sentimento, em inglês diz feeling, que eles em alguma coisa acordaram. E de fato há coisas aí que se mexeram. Mas na Joaquim Chissano tudo ficou nos mesmos moldes. De um lado, quando um diz sim, do outro lado diz não. Quando um diz não, outro diz sim. Parece galos que, em vez de fazer com que as galinhas tenham pintos, estão-se a bater. Filipe Couto defendeu a humildade entre os negociadores, de modo que reconheçam a incapacidade de ultrapassar as diferenças e entregam o dossiê ao Parlamento. Por que não temos a humildade de dizer é de janeiro até agora que estamos a discutir a coisa da despartidarização? 90% concordamos, há aqueles 2 pontos que não concordamos, e entregamos isso a quem de direito, ao Parlamento ou aos 2 líderes, para que resolvam o resto, mas nós fizemos o que podíamos. Porque estamos aí cada dia a vir, começar, fazer pausa, tomar café, voltar e depois vir aqui declarar às pessoas que estamos ao encontro 102, como se fosse um louvor. É uma derrota, mas é uma derrota vergonhosa. Couto diz ainda que os 2 partidos devem abrir espaço para um diálogo amplo sobre a despartidarização, tendo em conta que não é uma questão que diz respeito apenas ao governo e à Renamo. A despartidarização não é monopólio da Renamo e da Frelimo. A despartidarização de todos os partidos. E é de meu conhecimento que no Parlamento ou na Assembleia foi posto este problema da despartidarização. Por que nós não podemos levar este documento consensual, pelo menos 90%, e entregamos à Assembleia e discutir lá? Queremos ser aqui um foro de quem? Dos eleitos. E como é habitual, noite informativa, temos espaço entrevista. Junta-se a nós Alberto Ferreira, Silvério Nguani e também António Muxanga. Portanto, boa noite. Agradecer pela presença no programa Noite Informativa. Vamos começar aqui com António Muxanga, muito mesmo a propósito desta intervenção do padre Couto, muito mesmo a propósito também da ronda 104 de diálogo político entre o governo e a Renamo. Como é que olha para estas declarações, portanto, do padre Couto? Obrigado. Primeiro queria agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado e agradecer a STV por ter nos solicitado para juntos podermos fazer essas análises. Indo concretamente à sua questão, diria que, estou a chegar à conclusão de que a mediação internacional é muito impaciente. Então podemos ter cometido erro por ter aceito mediadores nacionais. Porque da forma como o padre Couto está a tratar a questão, até pode minar as próximas aproximações a serem feitas por mediadores nacionais. Quando chega a comparar os membros das 2 delegações como galos, isto é um pouco grave e pode irritar as pessoas. Mas o que eu percebi, efetivamente, das conversas levantadas, há na mesa 2 questões em disputa. O governo não quer aceitar que o presidente da República é funcionário da administração pública. O governo não quer aceitar
que o ministro, o governador, o administrador distrital também são funcionários públicos. Não assinam livro de ponto porque estão a nível mais alto. Mas devem saber que em tempo normal do expediente, em data útil, não podem fazer serviço do partido. Porque é aqui onde chegam a transportar pessoas do partido para a sede do governo, comem, bebem e sentam nas cadeiras do governo. E isso não pode ser aceito em qualquer sociedade civilizada. Eu tive a sorte de ir a Portugal em 1997, quando estávamos a preparar as autarquias locais. E tive a oportunidade de visitar ministros do PSD e visitei ministros do CDS, incluindo ministros do Partido Socialista Português. E todos esses encontros tiveram que ser feitos depois de 17 horas. Porque eles diziam, das 9 às 17, nós estamos no serviço do Estado. Portanto, poderemos nos encontrar na sede do partido antes ou depois das 17. Porque é difícil madrugar, marcávamos encontros para a noite. É a razão pela qual, em tempo eleitoral, aqueles que são funcionários públicos suspendem as suas atividades para poderem fazer campanha. Não é todo o tempo, porque sou dirigente, que eu tenho que usar o tempo do Estado, receber no Estado, a fazer trabalho do partido. Este é um dos pontos que coloca a divergência. Pois. A segunda questão é que a RENAMO está a colocar incompatibilidade, por exemplo, do ministro da Educação ser dono de uma livraria. E eles dizem, sendo o ministro da Educação e sua esposa donos de uma livraria, ele não pode concorrer à distribuição de livros ao Sistema Nacional de Educação. Por qualquer concurso feito no serviço dele, vai dar primazia ao ministro. E eu devia ir um pouco mais. Todos os funcionários do Estado não podem fazer negócio com o Estado. Quem quer manter a sua banca de tomate, seja ministro de Indústria ou do Comércio, não pode vender os seus produtos, nem sequer ao Ministério da Saúde, nem ao Exército. É assim como a lei deveria sair. Lamentavelmente, os meus colegas lá até foram tolerantes, porque admitiram que o que não se pode fazer é o Ministro da Educação vender produtos ao Ministério da Educação. O Ministro de Saúde vender serviços ao Ministério de Saúde. E a FRELIM diz que não pode aceitar isso. E isso é uma aberração. O que não é aberração é o ministro fazer negócios com seu próprio ministério. A semelhança daquilo que nós assistíamos, em que alguém tinha um filho que era empresário de sucesso, sempre que houvesse cimeras no Maputo, o filho dele é que ia subalugar viaturas no Maputo. Na África do Sul, essas viaturas eram distribuídas a todos os ministérios. Eram distribuídas a todas as delegações que andavam aqui no país. Obrigavam o Ministério de Negócios Estrangeiros e Cooperação a alugar serviços ao filho do Presidente da República. Não estamos a fazer nada. Estamos a brincar. Portanto, trazendo esta divergência na Assembleia, a única diferença que há de existir é que vai ser discutido isso em público. Todo o povo vai ouvir quem tem razão e quem não tem razão. Agora, eu penso que o padre Couto deveria trazer era uma ideia que nos ajuda a sair disto. Ora, nem no colonialismo português o chefe de posto administrativo era admitido de ter uma banca de venda de tomate. Porque quem trabalha para o Estado tem que viver como um sacerdócio. Está para servir e servir bem ao povo. E não pode servir o povo a vender seus produtos ao povo, incluindo no dia que os produtos estiverem fora do prazo. Porque o que interessa ao vendedor é o lucro. Ele vai obrigar o povo a comer coisas podres. Ok, muito obrigado. Vou agora ao encontro de Silvério Ronguado. A mesma questão que coloquei para António Muxanga, relativamente mesmo às declarações do mediador, portanto, Padre Couto, a dizer que alguns pontos, portanto, estão em discussão no diálogo, devem ser submetidos à Assembleia da República para se ultrapassar este imbróglio. Como é que olha para esta situação? Bom, começaria também por cumprimentar os telespectadores e dizer que, bom, ainda bem que finalmente o Padre Couto e outros também estão a ter essa luz, que os assuntos nacionais devem ser discutidos
por todos os atores principais. O MDM sempre defendeu que as discussões de João Chissano eram um erro, porque eram manifestamente a violação daquilo que são as instituições democráticas. Porque o MDM nunca percebeu porque que tinha que ser a Renamo e a Frelimo a discutir esses assuntos quando eram assuntos nacionais. E a nível nacional temos muitos outros atores. E do ponto de vista da discussão do poder, em Moçambique temos 3 partidos parlamentares que têm direito a entrar nessas discussões. Portanto, o fato de se chegar à conclusão de que esses assuntos têm de ser discutidos no Parlamento, penso que é um grande passo, não é? Estamos a caminhar para a racionalidade e é evidente que esta transferência para a Assembleia da República comporta alguns riscos, porque na Assembleia da República vigora a ditadura do voto maioritário. E é por isso que eu acredito que a transferência desta discussão para o Parlamento tem de ser acompanhado por consensos políticos. E os consensos políticos não são necessariamente conseguidos dentro do Parlamento, podem ser, mas também pode haver encontros e consensos das lideranças políticas, nesse caso, as lideranças dos nossos partidos, que podem ter estes consensos. Por exemplo, no caso em preço, é dito, é propalado que já há 90%, como disse o Padre Couto, de consensos. Então, é bom que esses consensos prevaleçam e não se tragam os assuntos no Parlamento como forma de vir a acabar com eles através da ditadura do voto. Portanto, eu defendo que, por um lado, é bom que seja a Assembleia da República, enquanto órgão reconhecido, representativo de todos os moçambicanos e de todas as forças políticas, e enquanto órgão deliberativo por excelência. Isto é bom, foi o que nós sempre defendemos. Temos de discutir dentro e em sede dos órgãos, e a Assembleia da República é um órgão certo. Mas isto não pode desprezar ou pôr em causa os consensos políticos que devem ser conseguidos por encontros com as principais lideranças, que podem ser lideranças dentro do Parlamento, mas também podem ser lideranças a nível dos partidos políticos, porque efetivamente João Chissano já deu o que tinha para dar. Estamos a falar de mais de 100 rondas e praticamente os assuntos principais não foram consensualizados, não se conseguiu. Portanto, acredito que é bom, como o seu padre está a dizer, não podemos estar a usar uma solução que sabemos que não atinge os resultados. Portanto, é preciso mudar de forma. Portanto, se temos uma forma de funcionar, se temos procedimentos que não estão a alcançar os resultados, é evidente que há que encontrar outras formas. Aliás, há pouco tempo, o Obama referia-se a isso, dizer, bom, não vamos estar a praticar a mesma tentativa de resolver durante 50 anos. Se durante 50 anos falhamos, então há que mudar. Acho que também, se há 100 rondas que não deram em nada, então tem sentido que mudemos. E muito mais quando esta mudança vai ao encontro daquilo que é a legalidade, daquilo que são as instituições reconhecidas. Pesa agora, é preciso acrescentar que não se pode trazer esses assuntos para serem submetidos simplesmente à ditadura do voto e acabar com eles, não é? Mas que seja um entendimento de que, de fato, é na Assembleia da República, de que, de fato, é com todos os atores políticos, como sempre defendeu o presidente Davis Simão, é com todos os atores que nós podemos conseguir acabar com as nossas diferenças e encontrarmos resultados que são
satisfatórios para todos os moçambicanos. Alberto Freire, qual é a sua percepção relativamente à mesma questão que eu coloquei para António Chang e também para o Dr. Silvério Irunguane? Muito boa noite. Começo como os outros, naturalmente. Saudar aos telespectadores e agradecer o convite que me foi formulado. Temos problemas e que estes problemas são gerais. E nas especialidades temos visto aquilo que está a acontecer efetivamente. O problema real de Moçambique, e sempre em outras ocasiões tenho dito, é o problema de tornar e fazer com que as instituições do Estado sejam efetivamente democráticas. Isso quer dizer também que estamos num país onde a democracia é simplesmente miragem, está sempre em perspectiva, como um ideal platônico, mas que na realidade nunca chegou efetivamente a concretizar. E do outro lado estão os dois partidos, não teria errado o Padre Couto, dois partidos que se mostram constantemente músculos e que um procura os defeitos do outro para poder, portanto, impor a sua parte e fazer valer os seus interesses. É a falta da consciência daquilo que pode ser os interesses, primeiro nacionais, interesses sobretudo da democracia. O facto de, até hoje, depois de 40 anos da independência, vivamos ainda em uma situação ambígua, onde o partido se mistura com o Estado. Quem é do Estado é também do partido. Quem é do partido é do Estado. Quer dizer, esta ambivalência traz efetivamente problemas, e são problemas reais. E, do outro lado, existe aqui o facto de, na discussão dos dois partidos, a sociedade civil não existe. Os outros partidos também não existem. É verdade, se a nossa democracia funcionasse, podíamos fazer um apelo a uma resolução ou esperar uma solução da Assembleia da República. Mas a experiência que nós temos é que a Assembleia da República, esperando que fosse uma instituição também democrática, porque a democracia é exatamente isso, quer dizer que a maioria deve respeitar a minoria, ou melhor, escutar, discutir cabalmente todos os problemas, respeitando naturalmente a minoria. O que é que nós temos? Qualquer projeto de lei que vai à Assembleia da República é como dizer, entregar a Frelimo, que tem a faca nas suas mãos, e divide e diz como deve ser o jogo a partir daquele momento. Portanto, temos que questionar sobre a própria validade e o nível da democraticidade da própria Assembleia da República. E se nós mandamos para a Assembleia da República, é preciso partir do pressuposto. Por que os problemas são resolvidos na Joaquim Chissano? É porque a Assembleia da República não podia resolver este problema. Quer dizer que as instituições normais de um Estado de Direito não estão a funcionar. Esta foi a alternativa para resolver este problema. Eu sempre vi de maus olhos os mediadores nacionais. Porque em Moçambique os nacionais não têm poder. Quer dizer, fora do partido que está no poder, fora do Estado que está, portanto, a implantar todo o sistema, os nacionais parecem não ter nenhuma autonomia, porque os mediadores têm e devem ter alguma capacidade e que, em certos momentos, devem impor, quer dizer, uma capacidade de arbitragem, como aconteceu em Roma. Os nossos mediadores, mais do que mediadores, são observadores. A comunidade internacional, também que esteve aqui, que está ainda, portanto, não é outra coisa senão também observadores. Não têm capacidade de impor quando os dois galos, para usar, portanto, as denominações do Padre Couto, quando os dois galos começam a lutar, ninguém pode arbitrar. Portanto, nós estamos diante de dois partidos musculados que não veem além dos seus interesses,
Não digo que os seus interesses não possam também coincidir com os interesses da nação. Podem coincidir. Mas aqui estão à frente os interesses dos partidos. Portanto, há uma necessidade da consciencialização, da mudança de comportamento, seja da Frelimo, assim também como da Renamo. E a Frelimo tem maior responsabilidade ainda em relação ao Renamo, na medida em que, estando no poder, pode até facilitar a própria negociação. Filipe Nyusi, quando veio, criou muita expectativa na sociedade moçambicana, chamou o presidente e líder da Renamo, sentaram, conversaram e todos nós esperamos que as negociações finalmente poderiam ter um termo feliz. Quer dizer que as duas delegações teriam um trabalho facilitado na medida em que os seus líderes poderiam discutir na integridade, portanto, esta situação. O que aconteceu? Depois desvaneceu. Com a reprovação das autarquias, portanto, provinciais, isso veio ainda a piorar a situação da relação entre a Frelimo e a Renamo. Primeiro temos que melhorar esta relação entre a Frelimo e a Renamo, que entre eles não fazem nada mais, nada menos uma desconfiança contínua, apesar de terem dado já alguns passos significativos. Mas não podemos ir além de. Eu às vezes até podia pensar, por que não ir fazer negociações até fora do país? E fazer com que a comunidade internacional tenha maior capacidade arbitral de impor a vontade e os interesses nacionais, como uma instituição imparcial, efetivamente. Então, nós o que estamos a ver é exatamente isso de todos os dias. São conflitos de interesses, são misturas, e quem está melhor no partido, ou melhor, para ser indicado ou ter uma função no Estado, estamos falando no Estado, não é o sinônimo de competência, é sinônimo de amabilidade, deste amor, de emoção e manifestação de zelo ao partido. Então, estamos numa situação ainda que a própria Frelimo deve revisitar este facto, começar efetivamente a considerar e a separar, o que é muito difícil. Como separar o Estado do partido? Se o chefe do Estado também é o chefe do partido. Este é um problema muito grande. Todos ficaram contentes porque Guebuza deixou, mas estariam, infelizmente, tristes porque o novo presidente iria, de igual maneira, acumular todos os poderes que o seu presidente trouxe. Gilles Sistak morreu, constitucionalistas moçambicanos, outros estão a ver como a Constituição moçambicana está a atribuir de maneira exagerada o presidente da República todos os poderes. Entre o partido e o Estado, onde é que Nyusi vai estar? E agora tem outros poderes ainda. É chefe da Associação dos Antigos Combatentes. Quer dizer, ele fica naturalmente amarrado e não pode, de nenhuma maneira, ele pensar como chefe do Estado, para a resolução dos problemas do Estado. Terá que resolver os problemas do partido, depois resolver o problema dos antigos combatentes, depois resolver os problemas. Então, se desperde. Nós temos que aprender das outras nações que quem é chefe do Estado se ocupe, por favor, exclusivamente de questões do Estado. E quem é do partido, vá para o seu partido e faça partido. Então, nós estamos numa situação em que a questão da despartidarização, e também a MDM apresentou todas as propostas que são bastante válidas, e a Frelimo tem hoje a responsabilidade de repensar sobre a estabilidade desse Estado moçambicano. Não queremos que Moçambique vire Burkina Faso, ou vire Burundi, vire outros países, porque a paz é qualquer coisa que se faz todos os dias, como o amor de um homem se manifesta todos os dias, dizer minha mulher, bom dia, amor, depois é que vão casar. Agora, manifestar o amor no dia de casamento, então, quer dizer que a paz é uma manifestação de todos os dias. A questão da despartidarização, a questão da inclusão, incluir. Por que um de MDM não pode ser diretor nacional? Onde está escrito isto? É uma questão que eu sempre me ponho, mas isso quer dizer, isso faz com que consolide efetivamente a paz e haja estabilidade.
sobretudo para os Estados africanos. Isso é muito importante. A questão da inclusão, a questão da despartidarização, a questão da reconsideração das próprias posições, de não pensar fanaticamente na vida do partido sem pensar também que os outros cidadãos querem e devem ter lugar. Neste Moçambique, todos devem ter lugar. O próprio presidente disse com muita clareza, já termino, com muita clareza, no meu coração cabem todos. Todos nós estamos à espera que no seu coração possam caber todos, efetivamente. Bom, António João, como é que olha para essa questão levantada por Alberto Ferreira, a dizer que falta aqui vontade política para resolver esses assuntos, principalmente o caso da despartidarização da função pública e também da desmilitarização dos homens da RENAM? Ele está a dizer a verdade, falta a vontade política de quem está a governar. Porque o que a RENAM coloca são questões normais. Ora, eu estive em Portugal, no momento em que o Presidente da República era o Mário Soares. Não, era o... o outro que substituiu o... Guterres. Não. O Guterres era primeiro-ministro. Era primeiro-ministro. Aquele velho que era presidente, o Sampaio. Nós fomos visitar Sampaio, na sede do partido. Fui convidado a ver a sede do partido para ver os moçambicanos. João Soares era presidente da Câmara Municipal de Lisboa. E o João Soares dizia de caras: meus senhores, o tratamento que vocês devem dar aos diretores e vereadores daqui da Câmara Municipal de Lisboa tem que ser igual. Esses são vereadores, têm o mesmo poder todos. Então, nada de trazer concepções partidárias aqui, porque nós não vivemos assim. Então, quem quer falar comigo na qualidade de dirigente do PS, temos a sede do partido. Eles chamam sede de candidatura, né? É a sede onde ele se candidatou. Pois. Então, essas são as verdades que se vivem em todo o mundo. Então, quando as pessoas começam a misturar o Estado e o partido, porque confiam no poder das armas, confiam no poder dos tribunais, porque eles mandam lá, as armas só com armas se travam. E, efetivamente, estão a cultivar um caminho fértil para confrontações. Portanto, o Padre Couto tem que estar consciente de que, ao dizer, a saber que não há entendimento na Assembleia, na sala de conferência Joaquim Sá, que o processo tem que ir à Assembleia da República, onde sabe que a Assembleia da República criou condições para os confrontos que tivemos, está a abrir condições para que os confrontos comecem. Portanto, a melhor saída é aquela que o Dr. Ngwane estava a dizer. As coisas voltam para o Parlamento, sim, mas com entendimentos produzidos a nível das lideranças partidárias para permitir que o Parlamento cumpra com aquilo que está decidido. Porque se não houver isso, lá dentro não há de haver nada. O que há de haver lá é barulho, é desentendimento, e que esse desentendimento vai ser ouvido por todo o povo moçambicano e o povo moçambicano vai agir. Exatamente. Dr. Ngwane, o MDM apareceu recentemente a queixar-se de ser excluída dos grupos nacionais e também alguns gabinetes parlamentares, portanto, no encontro que manteve com a embaixadora, portanto, Samora Nomtrai da Suécia, a Irena Nioni. Que gostaria de dizer relativamente a esta situação? Eu penso que isto é um fato conhecido, não é? Que na altura em que foram nomeados as pessoas que iam fazer parte dos grupos nacionais, assim como dos gabinetes parlamentares, é o que se viu, que o MDM ficou de fora, alegadamente porque o MDM não tinha números, não é? Porque fez-se na base da proporção, e a proporção que foi feita dava que, pronto, quando há um determinado número de lugares, o MDM não tem direito, do ponto de vista matemático. Mas o que aconteceu de fato é que, se calhar, há outras contas que podem ser feitas. Por exemplo, se juntar todos os gabinetes parlamentares e daí achar, de fazer a proporção, há de ver que o MDM fica com direito de emitir pessoas. Da mesma maneira, os grupos parlamentares, se juntar todos os grupos parlamentares e achar o número, há de ver que efetivamente o MDM tem
o direito. O que nós estamos a dizer são coisas tão simples como esta. Existe, por exemplo, o gabinete do parlamentar dos jovens parlamentares. Que sentido tem este gabinete se exclui os jovens do MDM? Existe o gabinete, por exemplo, da mulher parlamentar. Pois. Que sentido existe se exclui as mulheres do MDM? Será que alguém que é do MDM perde o estatuto de mulher? Parece que não. Alguém que é jovem, pertence ao MDM, perde o estatuto de jovem? Parece que não. Portanto, o que nós estamos a tentar dizer é que é preciso que todos compreendamos que se estamos a falar do espectro político moçambicano, há moçambicanos do MDM, da Renamo e de outros partidos. Da mesma maneira que existem jovens, mulheres do MDM e de outros partidos. Não se pode pensar que o MDM, por exemplo, não tenha jovens ou não tenha mulheres. Este é o primeiro aspecto. O segundo, que eu acho que é mais grave, é que se vamos apresentar o nosso país além fronteira, do ponto de vista político, e apresentamos dois partidos, estamos, no fundo, a mentir. Porque estamos a dizer que o nosso país há, no seu parlamento, dois partidos, quando efetivamente existem três partidos. Portanto, o que nós estamos a tentar dizer é que não devemos ter vergonha de aceitarmos que temos partidos não armados, porque parece-me que alguns pensarão que partido é quem tem armas. Ora, o MDM não tem armas, então temos vergonha de dor. Então há uma tentativa de esconder o MDM. O que nós estamos a tentar dizer é simplesmente isto, que Moçambique é para todos, que tome parte em todas as instituições do Parlamento. Agora, nós acreditamos e continuamos, estamos ainda à espera, que esta verdade insufismável, tem pessoas conscientes que percebem que não poderão continuar por muito mais tempo a ignorar e a escamotear aquilo que é a realidade dos fatos. Portanto, as pessoas de direito acabarão por perceber que, sendo o órgãos, e não se pode criar falsas matemáticas, se juntas, tens 15, tens 20, e aí podes fazer grupo por grupo, da mesma maneira. E há de ver que a questão muda, digamos, de figura, se fizer grupo por grupo, da mesma maneira os gabinetes parlamentares. E muito para além disso, também existem princípios, que é o princípio da inclusão, que é o princípio da abrangência. Ora, se nós temos à nossa frente esses princípios de inclusão, da abrangência, então significa que o Parlamento tem de refletir nos seus órgãos todos os seus constituintes. E os constituintes do Parlamento moçambicano neste momento é a Frelimo, é a Renamo e é o MDM. E é por isso que essas três forças têm de estar representados em todos os seus órgãos. Mas repito que isto pode-se conseguir e nós acreditamos que isto vai se conseguir através deste diálogo, através desta negociação, porque acreditamos que todos que estão no Parlamento são pessoas racionais que depois de cometer um erro facilmente poderão perceber. O mesmo se diga quando falamos da necessidade de um segundo vice-presidente, porque é claro que a nossa Constituição diz que o Parlamento elege, digamos, dos partidos maioritários vice-presidentes. Não diz 3 ou 4 ou 5, diz vice-presidente. E é neste sentido que se a Frelimo tem um vice-presidente, a Renamo tem um vice-presidente, parece-nos lógico, e é lógico mesmo, que o MDM também tenha um vice-presidente. Não, mas só se fala dos partidos maioritários. A minha pergunta, se são os partidos maioritários, o que se coloca é, quando na legislatura passada se elegeram os vice-presidentes, o MDM não tinha bancada, só tinha duas bancadas, a Frelimo e a Renamo. Como é que a Renamo tem o vice-presidente? Seriam os dois partidos maioritários sem haver um terceiro? É evidente que não.
Portanto, parece que a interpretação correta é aquela que os partidos maioritários são aqueles que ganharam e estão representados no Parlamento, e minoritários são exatamente aqueles que não entraram. Portanto, parece também aqui há uma lógica de que o MDM tem de ser representado como estão representados os outros partidos, na base, é claro, da proporcionalidade, mas essa proporcionalidade não pode passar por cima das leis, não pode passar por cima do bom senso, nem muito menos desses dois princípios pilares, que é da inclusão e da abrangência das nossas instituições públicas. Muito bem, antes mesmo de termos a peça da reportagem, portanto, da visita do Presidente da República, Filipe Nunes, à província de Sofala, bom, gostaria de ouvir aqui a percepção de Alberto Ferreira relativamente mesmo a esta questão que eu coloquei aqui a Silvério Longuano, relativamente a esta tentativa de esconder o MDM no Parlamento. Qual é a sua percepção relativamente a isto? Eu, efetivamente, às vezes, quando vejo os partidos fazem uma luta desleal, essa deslealidade já se vê a partir de agora. Por exemplo, eu não percebo até agora porque que estão cartazes e ainda Filipe Nunes e confiança. Isso quer dizer que ainda isso é propaganda eleitoral. Um partido pode fazer um ano inteiro propaganda eleitoral, outro tem direito a fazer uma propaganda de 30 dias ou 45. E depois, os dois partidos, daquilo que eu estou a ver, a Renamo também é um dos partidos que, na sua relação com o MDM, é conflituosa, talvez porque tenha nascido da própria Renamo, vem como um filho bastardo, como diria, mas é preciso aqui perceber que MDM é já uma força autônoma, que pensa com a própria cabeça e que todos devem respeitar o MDM como uma força que foi votada. Se o povo moçambicano confiou, e hoje são cerca de 18 deputados no Parlamento, isso quer dizer que existe e está um partido que está para responder igualmente às necessidades do povo. É um partido que conta. Não deve ser combatido. MDM está em fogos cruzados entre a Frelimo e a Renamo. E o desaparecimento do MDM, talvez ficariam contentes Frelimo e a Renamo. E entre a Frelimo e a Renamo, o desaparecimento da Renamo, a Frelimo fica contente. O desaparecimento da Frelimo, a Renamo fica contente. Quer dizer, nós estamos a criar uma relação, efetivamente, de inimizade e não de adversidade, quer dizer, de quem pensa o contrário, mas que convergemos sempre para um fim que é, digamos assim, a bondade da própria nação. O objetivo é este, que o Moçambique seja desenvolvido, que o Moçambique esteja em paz, que o povo moçambicano tenha o bem-estar. Este é o objetivo de todos os partidos. Por isso, essa deslealidade de luta internas entre os partidos, MDM aqui está a sofrer bastante. Então, é preciso, efetivamente, que nas relações entre os partidos, esta consideração de paridade, que eu estou diante de uma instituição que é pare, quer dizer que é igual. Uma consideração, como diria Aristóteles, que para haver uma relação efetiva é preciso que as pessoas se considerem como iguais antes de mais. Não interessa se o partido é maioritário ou minoritário, mas a respeitabilidade ali está. E depois a questão também de uma representatividade. Há vezes que eu, sobretudo na legislatura passada, que a MDM tinha cerca de 7 ou 8, portanto, deputados. Concediam ao MDM 2 minutos para falar. E depois todos os outros minutos ficavam ali a rir e coisas... Quer dizer, uma certa irracionalidade, uma irresponsabilidade também, diria, por parte do próprio órgão. Quer dizer, um órgão de soberania deve reconsiderar que a minoria deve ser naturalmente ouvida e escutada. Isso faz parte de todas as teorias democráticas. Se nós formos a ler todas as teorias democráticas, é fundamental que a minoria seja escutada. E depois também é preciso não apegar-se
as técnicas jurídicas, quanto fundamentalmente políticas humanas de deixar o espaço e abranger e todos possam existir. Porque esses são representantes do povo, não são pessoas quaisquer, são representantes do povo. Portanto, é fundamental que os dois partidos que têm relativamente uma representatividade maior, neste caso a Renamo e depois também como a Frelimo, tenham efetivamente um respeito em relação ao MDM, e também o MDM deve ter respeito em relação a Renamo e a Renamo respeito em relação ao Frelimo. Assim vão as outras políticas externas e estrangeiras. Exatamente, António Mchanga. Eu penso que, em algum momento, o MDM sofre por comportamento próprio do MDM. Por exemplo, o Dr. Ngwana aqui tirou uma expressão que acho que foi exageradamente ofensiva. Dizer, aquilo é representação de partidos armados. Agora, não sei quem estaria satisfeito em viajar com que chega na Europa, depois chama a Renamo. Esses são os partidos armados. Eu sou o partido civil. Então, em algum momento, o MDM não sabe gerir a sua língua para lhe trazer benefícios. Mas a questão de fundo que anda aqui é o modelo que nós temos. Porque no modelo que nós temos, dá-se mais primazia à proporcionalidade antes da representatividade. O que eu acho que devia se fazer, tendo em conta que estamos em instituições democráticas, primeiro devia ser a representatividade proporcional. Primeiro, procurar garantir que o MDM esteja aqui representado, depois o que sobra é a proporcionalidade. Aí o MDM, por exemplo, nesta questão do gabinete da mulher parlamentar, no gabinete da juventude, poderia ter alguma representatividade. Nos grupos nacionais e internacionais, aí começa a ter alguma dúvida. Porque um dos grandes problemas que nós temos é o modelo que se usa. O modelo que nós estamos a usar é o português. Em Portugal, os partidos que são mais evidenciados é o PSD, PS, o CDS. O resto não são tidos, alegadamente porque não tem aquela fasquia que lhes permite que sejam ouvidos. A mesma coisa aconteceu em 1997, quando eu estava em Portugal. O terceiro partido era o Partido Comunista. Era o partido que estava mais evidenciado. Agora, facilidade para o MDM não há de ser a Renamo que vai criar, não há de ser a Frelimo que vai criar, porque todos nós estamos a disputar o mesmo eleitorado. Esta é a história do Ferro Velho de Maputo quando joga com o Ferro Velho da Beira. Não há benefício aqui, porque todos estão a lutar pelo mesmo campeonato, apesar de saberem que o dinheiro é proveniente da mesma direção. Agora, há algumas questões que devem ser melhoradas. Por exemplo, já era tempo de se rever o regimento da Assembleia da República para se integrar a questão do tempo mínimo. O que pode resolver o problema do MDM é que em qualquer projeto que nós estamos a discutir, tem que haver o tempo mínimo. Se o tempo mínimo são 10 minutos, então o MDM tem esses 10 minutos. Depois vai seguir o tempo de quê? De proporção. Nós todos partimos de 10, depois vamos ter o tempo da proporção. Aí vamos melhorar a situação. Mas também precisamos de melhorar outra coisa, que é a forma de designação da escolha das presidências das comissões. Eu próprio coloquei uma questão concreta, que é uma experiência que os angolanos nos trouxeram. No regimento da Assembleia da República está escrito que o primeiro a escolher as presidências das comissões que lhe interessam é o partido maioritário. Em nenhuma democracia há comissões que interessam e há outras que não. Está escrito isso no regimento nosso. Então é preciso criar condições para que a escolha das presidências das comissões seja alternada. A mesma coisa que faz o método de ontem, quando distribui os assentos. Eles não pegam na lista, a Frelimo tem 10 assentos, não. É 1. Depois, 2, 3. Aquele que ficar com 1, ficou. Se já não tem percentagem para receber, já não recebe nada. E vai se distribuindo. Então,
Significa que, por exemplo, a Frelimo não deve ter ficado com a presidência da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta comissão. Essas comissões deveriam ter sido partilhadas. A Frelimo deve ter pegado a primeira que lhe interessa, que acredito será a primeira, a Renam terá pegado a primeira que lhe interessa, que seria a segunda, o MDM terá pegado a primeira que lhe interessa, que seria a terceira, assim sucessivamente. Então, o nosso regimento tem problemas sérios que devem ser resolvidos. Mas não está a rever o regimento por quê? Porque tudo que está no regimento interessa a Frelimo. Então, é preciso que o MDM perceba que o seu verdadeiro adversário é quem governa, não é o outro partido. A semelhança daquela oposição que Jacob Sibindi, Miguel Mabote, Marcos Djuma fazem. Agora, se o MDM tem esse problema de vez em quando, pode ter problema. E depois temos que saber, nós estamos a funcionar num círculo muito fechado. Quando, por exemplo, o MDM chega a um entendimento com a Frelimo que vão votar juntos, a gente toma conhecimento. Uma hora depois daquele acordo, a gente sabe que amanhã o MDM vai votar com a Frelimo. E isso não facilita, porque essa tal independência que o doutor está a levantar aqui, mais tarde é questionável. Você pergunta para o primeiro do MDM, vocês hoje votaram com a Frelimo naquele assunto por quê? Ah, não, foi a orientação da chefe da bancada. Eu não sei, aqui troco. É exatamente, mas voltamos. Não. Eu só queria dizer, este ano, por exemplo, graças a Deus, ainda não aconteceu isso. Exato. Hoje, por exemplo, o MDM votou com a Frelimo e conseguiu se justificar. Mas no ano passado, eu vi cenários em que o MDM votou com a Frelimo e depois, na declaração de voto, não conseguiu convencer ninguém em matéria de justificar o que estava a fazer. Exato. Nós voltamos ainda para tocar este assunto, vamos mesmo ter que observar uma breve pausa. Voltamos dentro de instantes para a noite informativa. Até já. Quando a Musal veio em 96, as condições que Moçambique tinha na área de energia, na área das infraestruturas, não são as condições que tem agora, mas entrou e fez parte do processo. Se lhe dessem agora $1.000 milhões para investir num projeto de geração de energia, qual é que seria a sua decisão? Moçambique precisa de andar depressa e de, quando em vez correr, galopar, saltar e atingir os níveis que nós queremos. A nossa energia, comparando com a potencialidade, por exemplo, que Inga tem, que seria um concorrente, nós estamos muito mais próximos de a produzir. Não perca a entrevista exclusiva com Luísa Diogo, quinta-feira, às 23 horas, na STV Notícias. Sob moderação de Egídio Canuma. Seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa Cuide Júris. Júris consultos de reconhecido mérito em diversas áreas dão verdadeiras aulas de direito aos domingos. A contratação de mão de obra estrangeira é uma exceção. Se não for possível, contratar um nacional. Que tipo de infração? Controlarem e fiscalizarem. Não deixa de fazer propaganda política. A assistência jurídica é gratuita. Aqui o debate distingue-se pela discussão de temas da atualidade, da perspectiva jurídica. É sempre um prazer e uma honra ter o nosso espaço. Porque o que você pensa conta. Reservamos-lhe um espaço de opinião em dose dupla. Conto consigo das 11h30 às 12h30. Eu das 18 às 19h30. Especialistas, agricultores, antigos e novos governantes analisam os avanços e desafios da agricultura em Moçambique nos 40 anos de independência. Olhando para aquilo que é o cenário neste momento da agricultura em Moçambique, ainda estamos muito perdidos. Aonde vamos para este país deixar de importar cebola, deixar de importar alho, coentro, coisas que outrora, mesmo na agricultura de guerra, nunca foram importadas. Eu acho que este foi o grande erro que se cometeu quando passamos para uma economia de mercado, deixamos de perceber as nossas próprias prioridades nacionais, o que é que devíamos e onde é que devíamos meter os ovos para poder avançar. Na economia de mercado, quando um produto ou uma atividade é rentável, impõe-se, quer crer.
estes produtos que aqui estou, éramos competitivos? Quais são as razões de abandono, não é mesmo a economia do mercado? Nós, como os fazedores das políticas, temos que ter um nível de intervenção um bocadinho mais ousado. Nós temos que reconhecer que fizemos alguns erros, mas nós temos que reconhecer que tínhamos que ter um certo ritmo. A começar logo pelas primeiras intervenções, que foram como que uma romantização da nossa história. Sobre o romancismo, algumas vezes é preciso romantizar para poder atacar Matequenha que está lá. A maior parte das questões que foram aqui colocadas fazem já parte daquilo que são as prioridades do Plano Nacional de Investimento do Setor Agrário. O nosso problema, não fazemos aquilo que falamos. Está a lei da agricultura já há 6 anos. Este é o primeiro de uma série de debates sobre o 40º aniversário da independência. Estamos de volta para a noite informativa, estamos no espaço, portanto, de entrevista, portanto, está junto a nós aqui Alberto Freira, a Silvério Runguano e António Mchanga. Bom, vou mesmo ao encontro de Silvério Runguano, mesmo queria intervir logo após. Pronto, eu penso que o MDM é um partido como são os outros e neste sentido é soberano. Portanto, eu penso que o MDM não deve ser obrigado a votar alinhado com este ou com aquele partido. Tanto mais que as matérias que são votadas por cada vez são matérias diferentes. E eu acho que, neste sentido, o MDM até está a dar uma grande escola, uma grande lição, no sentido que não é um partido que vota sempre a favor, nem é um partido que vota sempre contra. É um partido que analisa a matéria em causa e exprime o seu voto. Não é? Eu próprio posso não concordar com a forma como a Renamo vote algumas vezes, mas não tenho o direito de dizer que não, vocês estão a votar mal e vocês têm que vir e me explicar a mim. Não, eu penso que os deputados são todos livres e a forma de organização interna também das bancadas é diferente e acho que é importante respeitarmos esta forma de ver, portanto, darmos e reconhecermos a independência que cada bancada tem na sua organização interna. Agora, concordo que tem que ser realmente a questão da representatividade, é por isso que falei da questão da inclusão, da questão da abrangência, que eu acho que são princípios fundamentais, porque repare que mesmo quando estamos a falar dos tempos concedidos aos partidos, existe uma certa incoerência, porque repare que o tempo é distribuído por bancadas, ou seja, quem está a falar neste sentido não é aquele deputado, é aquela bancada. Agora vai falar a bancada da Renamo, agora vai falar a bancada da Frelimo, agora vai falar a bancada do MDM. Mas quando chegamos o momento da votação, já não se vota por bancadas, se vota individualmente. E é por causa disto que eu acho que é um erro dramático. Portanto, os deputados deviam ter esta liberdade de intervir igualmente. Portanto, não é por eu pertencer àquele partido que devia intervir, porque quando há votação, estamos a votar listas, mas estamos a votar também pessoas. E essas pessoas deviam não ser coartados seu tempo de falar, em virtude de estar presente. Agora, se nós queremos ser coerentes, se fala por bancadas, se o tempo não é dado ao deputado para exprimir a sua opinião, é dado à bancada, então o Parlamento devia ter 3 votos. É por causa disso, bom, nestas votações todas, a oposição teria ganho, não é? Porque são 2 partidos de oposição que votaram contra aquela proposta. Então, neste sentido, seria esta. Por quê? Porque a discussão também foi feita por bancadas. Portanto, é uma coisa que eu não percebo, que se discute de fato por bancadas, mas depois se vota por cada deputado. Portanto, eu acho que há esta incoerência e acredito que esta proposta que foi aqui lançada de haver um tempo mínimo, se calhar garantiria esta abrangência, esta inclusão, de tal maneira que todos os partidos tivessem
a mesma possibilidade de exprimir as suas ideias, de fundamentar e explicar os seus pontos de vista. E até acredito que se houvesse esse sistema, se calhar muitos pontos de vista e muitas posições do MDN seriam muito mais fáceis e muito mais perceptíveis para os outros, porque o fato de não ter tempo pode realmente levar a esta má percepção de que aquele indivíduo votou sem perceber muito bem por que votou. Portanto, eu queria reafirmar que se há um partido efetivamente livre, com liberdade, acredito que os outros partidos também têm essa liberdade, mas aquele que tem essa liberdade e tem mostrado mais a sua liberdade é realmente o Movimento Democrático de Moçambique, porque não é um partido nem do sim, nem do não. É um partido que cada matéria analisa soberanamente e vota, ora com a RENAM, ora com a FRELIMO, dependendo daquilo que é o seu soberano entendimento, daquilo que percebe que está a fazer um bom trabalho para os seus eleitores, para o povo que o elegeu. Portanto, eu penso que deve haver sempre esta consideração de que, apesar de ser um partido com pouca representação, mas ser um partido soberano, é um partido que tem a capacidade de saber qual é a melhor forma de votar esta e aquela matéria, mas que não seja amarrado à necessidade de votar sempre no sim ou votar sempre no não. Mais uma vez, doutor Rungwan está a cometer uma pequenina... Uma pequena questão. Pois. Quanto tempo é que o MDM tem quando nós estamos a fazer declarações de voto? Tem 3 minutos e tem 5 minutos. A FRELIMO tem 3 minutos e tem 5 minutos. Então, a base da partida tem que ser esta. Da mesma maneira como se entendeu que todos os partidos, depois da votação, têm uma declaração final de 5 minutos. Pois. E tem uma declaração, quando é aquele tempo intermédio, de 3 minutos. Somos iguais. Então a base tem que ser esta. E aí nós apanhamos a ele. Agora, quando começa a devagar muito, mete-se na politiquice. Então, perde muito tempo a explicar uma coisa concreta que é tão simples como essa. Eu, por acaso, sinto muito isso porque eu percebo, eu gosto de ver as pessoas a falar até ficarem esgotadas. É o que nós estamos a fazer ali com a FRELIMO, porque enquanto eles pensam que estão a usar melhor o tanto tempo que têm, acabam se enrolando na rede de pesca. E eu estou habituado a apanhar hipopótamos com redes de pesca, apesar de não ser pescador. Muito bem, vamos ver mais uma peça de reportagem, voltamos aos meus convidados. O Presidente da República, Filipe Nyusi, afirmou hoje em Sofala que Moçambique depende, ou melhor, que Moçambique depende da união de todos e não de ideias separatistas para alcançar um desenvolvimento sustentável. Nyusi diz ainda que não há necessidade de recorrer a divisões administrativas. O presidente da República, Filipe Nyusi, considera que pensamentos divisionistas de alguns moçambicanos na gestão territorial do país, como, por exemplo, o projeto das províncias autárquicas, não é viável para o desenvolvimento sustentável do país. Nyusi, que falava no município de Dondo, em Sofala, na manhã desta quinta-feira, num comício popular, explicou que o país gera rendas de diferente natureza todos os dias, rendas estas que devem ser usadas de forma correta para o bem-estar de todos os moçambicanos. Com essas rendas, temos que construir escolas para todos nós, temos que pagar professores, enfermeiros, funcionários, polícias de todo o país. Com esses bens, temos que construir estradas para nós todos. É assim como se desenvolve Moçambique. Por isso, o pensamento de eu devo governar uma zona, o outro deve governar noutra zona, não vai ser possível para o desenvolvimento harmonizado do nosso país. A tendência de dividir que nós estamos a pensar, naturalmente estamos a começar a pensar recuando. O presidente da República reagia assim às preocupações da população local, atinente à presença de homens armados da RENAMO na região de Savane, a cerca de 30 km da Vila Municipal do Dondo, e as promessas do líder da RENAMO, Afonso de la Cama, é ameaçar governar a força nas províncias onde ele ganhou nas eleições do ano passado. Queremos igualmente, de forma firme, pedir ao nosso presidente da República
para que sejam desarmados os homens da Renamo que circulam no nosso distrito, empenhando armas, o que faz com que nós, população, sintamos medo de circular livremente no distrito. Aquilo que nos mandaram fazer, nós estamos organizados desta forma para podermos cumprir. A primeira prioridade do vosso governo é paz, unidade nacional e a manutenção da nossa soberania. No município do Dondo, o presidente da República, para além do comício popular, visitou uma feira agrícola. A visita do chefe do Estado à província de Sofala termina esta sexta-feira com um comício popular na cidade da Beira. A partir do município do Dondo e com imagens de Manuel Chicava, Francisco Raiva, STV. Muito bem. Vimos, portanto, a visita do Presidente da República à província de Sofala. Fomos bem encontro de Alberto Ferreira, mesmo para comentar esta peça de reportagem que vimos, onde o Presidente da República diz que Moçambique o bem-estar de Moçambique depende da união de todos e não de ideias separatistas, portanto, e também sem recorrer, não há necessidade de se recorrer a divisões administrativas. Como é que olha para esta intervenção aqui do Presidente da República? Bom, eu não sei efetivamente como é que o Presidente da República fala de divisão, porque isso é muito sério. Divisionistas ou divisões ou separatistas. Eu penso que isso deve estar muito claro para quem estuda administração pública, território, Estado de Direito. Existem, e Moçambique não pode ser o primeiro país a afirmar isso, existem Estados federados, existem federações, territórios autônomos, cidades autônomas, zonas autônomas, em toda parte do mundo. Mesmo Portugal tem, Açores, África do Sul tem, já dissemos muitas vezes isso, que a federação não é necessariamente uma divisão, isso deve estar claro. Nigéria também tem. E o chefe do Estado é chefe do Estado de toda a Nigéria. Não é o chefe do Estado de alguma daquelas províncias. Portanto, isso devia estar muito claro. Agora, se a Renamo aparecesse com um projeto, porque o projeto que foi chumbado é de autarquias autónomas, se aparecesse com um projeto, dizer que nós queremos dividir o Moçambique a partir de Save, agora ali há toda uma razão de impedir este sentimento que é um atentado à unidade nacional e à soberania nacional. Portanto, esses deviam ser levados à barra da justiça para serem julgados. Agora, quando um partido, isso pode vir já houve, todos os intelectuais, a maior parte dos intelectuais moçambicanos, por diversidade de Moçambique como é, não estariam mal as autarquias. Mas eu também não aceito como a Renamo propõe as autarquias, portanto, autónomas. Por exemplo, pensar ou dizer que naquela zona onde eu ganhei, hoje vou resolver isto. Depois também há outras fundamentações que eu não concordo na forma, mas na essência, propor autonomia dentro de um país, isso é racional, não é uma divisão. Não é atentado à paz, nem é também atentado ao facto do desenvolvimento do país. Isso precisa estar claro para o próprio povo moçambicano, que também os nossos dirigentes devem ler. Federações, Brasil tem Estados federados, a Alemanha tem Estados federados, Nigéria, vamos acabar, todo mundo tem federações, zonas autárquicas e autônomas ou territórios autônomos, isso existe. Agora, aqui é uma questão que eu penso que é importante, em que o Presidente da República, quando está a comunicar-se com o povo, e que este povo pode não perceber tudo aquilo que está à volta da legislação, do Estado de Direito, é preciso ir devagar, no sentido de que não se crie ódio na relação de... O povo deve estar muito bem informado, quer dizer, ver a Renamo como quem propõe um problema ou uma solução. E ver o outro partido também que o Presidente da República deve estar muito consciente de que a soberania de um país não tem nada a ver, efetivamente,
com a proposta, pelo menos com aquela proposta chumbada. Apesar de eu não concordo com a proposta de Renamo, mas pensar daquele modo é fundamental. Quer dizer que, pelo menos em algum momento, um partido propôs a autonomização de algumas zonas ou de todo o território nacional. Isso é possível. Depende de como possa chegar o consenso no Parlamento. Então, isto é fundamental que o Presidente da República seja ele primeiro a reconciliar o povo moçambicano e fazer com que o povo moçambicano, qualquer proposta do moçambicano, ele apresente, primeiro seja escutada. E depois, quando for chumbada, não atribuir irracionalidade ao facto de ter sido... Chumbar um projeto não significa irracionalidade de quem propõe. Significa simplesmente que há inconveniência de aplicação daquele projeto. Portanto, é fundamental o papel do chefe do Estado no seu exercício, portanto, das presidências abertas. Depois também se pode questionar o que significa presidências abertas, estes comícios, os custos que têm e não têm, mas eu não quero levantar este problema sobre, efetivamente, o valor das presidências abertas, ou dos comícios, ou dos gastos, dos custos do erário público do Estado, talvez para entrar em contato com o povo, explicar. Então, mas na sua explicação, ele é e deve ter este papel, que ele não deve falar como presidente do partido, tanto menos como dos antigos combatentes. Ele deve falar como chefe do Estado. É o número 1 reconciliador, ponto de referência moral do Estado. Portanto, ele deve reconciliar, não deve começar, porque, olha, as guerras começam assim. As guerras começam assim. Chamar você é divisionista, você é separatista, você é aldrabão, você é maluco. Não sei se está a ver a responsabilidade moral que alguém está a fazer esta referência. Isso não é um qualquer que está a dizer. Não é o Mochanga, não. É o Presidente da República, que é a figura, porque é presidente de todos, até daquele que é maluco. É presidente. Portanto, é o reconciliador do ponto de vista moral. E as suas expressões devem ser medidas. E os conselheiros também do Presidente da República devem ser pessoas idôneas. Porque ele diz o que os seus conselheiros dizem. Então, é preciso intervir. Nós, por exemplo, vivemos um momento em que, não sei se recordam, vocês ainda, talvez eram ainda mais jovens, o Presidente da República, que era Samora Machel, chamava de Renamo de piolhos, aquilo agudizava a guerra e não havia uma possibilidade em nenhum momento de se poder sentar. Foi sentar com Peter Botha em combate, foi sentar com Yoweri Museveni, foi sentar com Robert Mugabe, mas não podia sentar entre os moçambicanos. Por causa de quê? Porque criaram um clima intolerante, de tal maneira que já não podiam sentar. Então, eu peço, efetivamente, porque eu sou uma daquelas pessoas que aposto neste jovem, uma nova geração, então deve representar não mais o passado, não mais o guebusismo, desculpa, mas outros presidentes anteriores devem representar esta figura moral nacional. Exatamente. Muito bem, muito obrigado, Valdo Pereira. Sim, António Mochanga, mas para essas intervenções do Presidente da República, mas aqui uma necessidade de se recorrer a divisões administrativas. Eu penso que a raposa despiu a pele da lebre. Porque o Nussi tinha tentado nos enganar, dando a entender que ele não tinha nada a ver com a reprovação, porque havia separação de poderes, porque agora está a assumir publicamente. Isto é muito bom. Vai evitar aquela história que eu vi em 86, 87, em que a Rádio Moçambique andava a fazer publicidade de que a Renamo não tem balas, não tem armas. Então qualquer pessoa que visse elementos da Renamo podia sair com pau, matar os elementos da Renamo como se estivesse a matar ratos. Isso dito em Xangana era muito interessante. Porque as pessoas não estavam só na Rubam e foi naquela coisa de dar, e uma das pessoas que fazia essa publicidade era um tal chamado Gaspar Zungen, que está no Xaxá. Então, uma determinada zona passaram os homens da Renamo. E alguém gritou, Renamo. Então o chefe da família saiu com pau. Então, os guerreiros da Renamo dormiu no chão e disse, mata-me lá como rato. Aquele velho caiu e desmaiou. Não, mata.
Porque você está a cumprir aquilo que a Rádio Moçambique está a dizer. Quer dizer, houve um problema muito sério aí. Dele ter que organizar as pessoas para irem à base, pedir desculpa, porque sei lá o que. Então, quando é normal lá na nossa zona, cada um andar com seu pau na mão, porque sei lá o que. Então, o que efetivamente está a acontecer é que o Nussi despiu a pele da lebre que tinha vestido quando ele, no coração dele, efetivamente é raposa. Dizia um colega lá na Assembleia que o Nussi andou a dizer que tinha coração para todos os moçambicanos. Dizia, o coração dele é tão pequenino que nem o coração do gafanhoto. Portanto, se chega a ser considerado o coração dele é tão pequenino que nem o coração do gafanhoto, eu que vivi muito no campo não consegui descobrir o coração do gafanhoto nas peças que o gafanhoto tem. Efetivamente, ele entrou numa situação de pequenez muito excessiva. Ele demonstrou ser um homem sem palavra, aconselhou o presidente da Câmara a meter um projeto na Assembleia da República, depois orientou a bancada da Frelimo para chumbar o projeto, agora está a comprar armamento na Turquia, já deixou de comprar armamento da China, porque acha que aquele da China não vai dar, e prometeu aos empresários nacionais que o governo ia valorizar os produtos nacionais, agora está a comprar carteiras descartáveis na China. Entretanto, Moçambique tem muita madeira, em vez de usar a madeira nacional para fazer carteiras, para empregar os carpinteiros moçambicanos e imobiliar as escolas moçambicanas, dar dinheiro aos empresariados nacionais. Portanto, o que ele anda a fazer é passear, é entreter, a semelhança daquilo que um membro da Frelimo, que é deputado suplente, anda a fazer com o programa da Nação, um programa que anda no domingo na outra televisão pública aí. Sim, o do Júnior. É a mesma coisa que ele anda a fazer, juntar pessoas ali para não lhes dizer nada, enganar as pessoas, o que é mau. Eu, como pessoa, estou satisfeito porque a raposa despiu a pele e o presidente da Câmara, quando for ao tal propalar do segundo encontro, sei que vai acontecer, tem que ir com certeza de que vai conversar com a raposa. E normalmente a raposa costuma se alimentar das galinhas ou dos cabritos de quem cria. Agora, o resto, eu penso que nós somos moçambicanos também genuínos, vamos saber como nos comportar. Os portugueses também faziam aquilo. Tinham aquele tipo de pensamento. Aliás, este país foi arrastado aos confrontos em 1977 por causa daquele tipo de atitude. Lamento que ele não tenha aprendido nada. Mas também tenho uma coisa que me consola. Tenho a história do engenheiro Guterres, que não conseguiu fazer o segundo mandato de primeiro-ministro em Portugal. Tenho a história do engenheiro Sócrates, que agora está preso por ter andado a roubar muito dinheiro do Estado. E chego à conclusão de que parece que os engenheiros têm problemas de serem dirigentes políticos. Porque, efetivamente, os termos em que ele se comportou só demonstra claramente que ele nunca leu nem sequer um único livro da administração pública, nem um único livro da história política, nem história de ideias políticas, para não falar efetivamente de alguma coisa ligada ao direito, para ter que respeitar um pouco os conceitos. O que Renan propôs é a autarcização do país. O país já tem autarquias e a lei é clara. A lei diz que quem cria autarquia não pode criar um escalão novo. Tem que criar autarquia tendo em conta a divisão administrativa do país. Na divisão administrativa de Moçambique temos província, distrito, posto administrativo, localidade e povoação. Você não pode criar autarquia que engloba o seu bairro. Dizer, eu quero fazer uma autarquia do bairro Luís Cabral. A lei proíbe isso. Então, tendo em conta que a autarquia de nível distrital já existe, Matola é uma autarquia de nível distrital. Tem lá o presidente do município da Matola e o administrador do distrito da Matola. A Beira tem a mesma situação. A autarquia superior a ser criada, prevista na lei, só pode ser a província, porque é o escalão superior a quê? Ao distrito. Tentam ignorar tudo isso para tentar enganar a população. E tem uma boa população constituída maioritariamente por crianças do ensino primário, conforme a televisão consegue documentar. E é a mesma população de crianças que será carregada amanhã para o comício da Beira. Portanto, está-se a enganar ele mesmo. Está-se a enganar ele mesmo, porque efetivamente o que vai acontecer é que as pessoas vão perder paciência
e as pessoas terão que agir para repor a legalidade e acabarem com a mentira dele. E aí a vergonha vai ser maior. É uma coisa que o presidente da Câmara estava a tentar evitar, tendo em conta que os movimentos populares dificilmente se travam. Também o povo, quando se habitua a alterar o cenário via ações populares, acaba ganhando aquilo que anda no Egito. No Egito hoje não há nenhum presidente que é consequente. Cada presidente que chega, quando ofende, o povo volta para a rua, volta para... Isso, o presidente da Câmara estava a tentar ajudar a organizar o país e, lamentavelmente, está a ser mal entendido. O que é que sobra depois deste comício? Que espero que o presidente da Câmara esteja a ver. Aliás, orientei alguém para gravar todo este cenário e mandar para ele poder beber bem e perceber que está a lidar com raposa. Então, com raposa, os medicamentos são grandes. Manucusi tinha uma forma própria de lidar com raposas e com aqueles que praticavam escravatura. Foi por causa disso que Manucusi foi muito respeitado. Então, caberá ao presidente da Câmara e o povo encontrar o melhor medicamento que pode trazer o news à verdade do que as brincadeiras que anda a praticar. Exatamente. Silvério Rungano, esta intervenção do Presidente da República, o que é que gostaria de dizer? Bom, eu penso que realmente é infeliz e se calhar não é a melhor forma de mostrar o seu desacordo com a RENAM. Portanto, ele tem o direito a desacordar, a ter as suas ideias, mas acredito que se calhar, dado o lugar que ele ocupa na estrutura do poder, tem uma obrigação maior a ser mais comedido nas palavras. Mas o que mais me preocupa é que eu sinto que não é só ele. E como vimos no mesmo comício, houve uma outra senhora que disse: bom, estamos a pedir ao Sr. Presidente para vir desarmar aqueles homens que estão em Savana. Já ouvi na Assembleia da República muitos deputados a apelar ao Exército para lidar com a RENAM. Bom, ao fazer isto, primeiro na hora, estão a assustar investidores. Ou seja, qualquer investidor que acaba de chegar e ouve dizer que está a se mobilizar o Exército para atacar determinado grupo, se for um investidor sério, volta no mesmo avião em que veio. Segundo, está a ameaçar-se a população. Se eu estou numa zona em que há membros da RENAM ou homens da RENAM e ligo a rádio ou televisão, eu ouço dizer que o Exército ou o governo quer vir desarmar esses homens à força. Pelo menos se viveu aqui nos últimos 20 anos, sei o que significa esta tentativa inglória de desarmar os homens, e eu vou ficar com medo. Portanto, eu penso que, por querermos a paz, esse cara, porque queremos muito a paz, chegamos a ter atitudes que só nos levam a conflitos e a guerra. Portanto, parece-me que é fundamental que seja a RENAM, seja o MDM, seja a sociedade civil, seja, digamos, o Partido dos Camaradas, que tenham sempre esta ideia de que as nossas palavras podem estar a contribuir para a paz ou para a violência. E não me parece que haja dúvida que quando falamos de forma repetidamente de homens armados que andam a soltas e que devem ser desarmados, estamos a dizer para o mundo que o nosso país é instável, que o nosso país não está pacificado. E não há ninguém que quer investir, não há ninguém que quer. Aliás, parece que já começam a se fechar instâncias turísticas, porque as pessoas que vêm ao nosso país lá fora começam efetivamente a ter medo. E existem muitas zonas que as pessoas muitas vezes não dormem nas suas casas porque têm medo. Parece-me que nós devíamos usar um discurso que desse maior confiança aos investidores, que desse maior confiança ao nosso povo e garantirmos também às pessoas, como sempre nos ensinou o presidente David Simão, e por aí quero chegar a uma outra
ideia, que penso que é exagerado pensar que os engenheiros, porque nós temos o presidente David Simango, é um engenheiro, mas é um dos líderes carismáticos, é um dos líderes respeitado a nível da África Austral, e para além dele temos muitas outras empresas, instituições em Moçambique, e acredito que mesmo na Renamo existem engenheiros de renome, que são pessoas respeitadas, só para fazer, penso que foi um lapso, portanto, que há, e eu acredito, muitos engenheiros, digamos, de gabarito, respeitáveis, com capacidade. Portanto, não podemos extravasar este âmbito e reconhecermos que todos somos úteis e acreditarmos que o próprio presidente, efetivamente, pode se aconselhar melhor, mas, para todos os efeitos, ao imbróglio a que o nosso país está metido, parece que não tem muitas outras saídas, se calhar aquelas que o MDM já vem defendendo, que, por exemplo, não queremos este projeto, mas qual a alternativa? O MDM, por exemplo, sugere a questão da eleição dos governadores. E não acredito que a eleição dos governadores ou conceder mais autonomia às províncias, isso seja criar divisionismo, porque nós temos as autarquias locais. E nas autarquias locais, umas são governadas pela Frelimo, outras são governadas pelo MDM. Aliás, no passado, até já foram governados pela Renamo. Mas isso não consubstanciou nenhum divisionismo, não atentou contra a unidade nacional e faz parte do próprio Estado ainda esperar que haja mais autarquias, não é? E que o povo moçambicano possa ser criativo e pensar, descobrir novas formas de administração pública. Agora, é evidente que este discurso, porque a partir do momento que um partido é reconhecido pelo Ministério da Justiça, porque acho que às vezes esquecemos isto, quem inscreve e reconhece os partidos políticos não é o Parlamento, onde está a oposição, é o governo. E o governo, nos últimos 40 anos, esteve só um partido. Portanto, é este partido que é chefe do governo e esse governo reconhece os partidos políticos. Então, enquanto o partido é reconhecido, enquanto esse partido não lhe for retirada aquele reconhecimento, tem de continuar a ser tratado com boa fé e de boa maneira e não darmos a entender às pessoas que existem partidos indesejáveis, que existem partidos criminosos. Eu penso que não é por aí. A partir do momento que um partido é reconhecido, significa que é uma pessoa de boa fé. E como uma pessoa de boa fé, então tem que ser respeitado. Porque eu não sei como é que consegue se resolver esta questão. Por um lado, tens um vice-presidente do Parlamento, que é da Renamo, tens deputados que são da Renamo, e por outro lado, chamas a este partido. Parece-me que nem a Renamo, nem a OMD, há uma necessidade de todos os partidos políticos se respeitarem mutuamente e o governo ter maior responsabilidade para reconhecer o movimento democrático de Moçambique, mas também para reconhecer outros partidos e todos em conjunto concorrermos para a resolução dos nossos problemas sem medo de sermos catalogados de lesa, digamos, majestade. Exatamente, caminhamos a passos largos para o fim da noite informativa. Bom, só a última questão, portanto, Afonso de Jacama escalou esta terça-feira a província de Nampula, onde está a semelhança de outros pontos do país, está a formar os seus quadros para governar as províncias onde venceu. Bom, vamos mesmo ao encontro de Alberto Ferreira, mesmo tendo sido reprovado, portanto, o projeto das autarquias provinciais, o líder da Renamo está exatamente a formar quadros administrativamente. Como é que olha para esta situação? Para mim é uma questão triste, porque isso falta de consenso, falta de acordo, falta de sentido também do Estado de Direito. Quer dizer, isso mostra que não existe Estado de Direito, não existe democracia, não existe espaço onde as pessoas discutem, esgotam as suas propostas.
Isso significa desentendimento. E este desentendimento é perigoso. No sentido, na medida em que, se as instituições do Estado não aprovaram, significa, de outro modo, que a Renamo vai se impor. Vai se impor com quem? Pela força. E ali já é guerra. Então, essa é uma guerra declarada. O facto de o presidente da Renamo estar já a preparar-se para aquilo que foi chumbado é uma declaração de guerra. Eu não estaria de acordo, ele mesmo podia reunir-se com os seus e pensar outras estratégias. Porque, não digo ridículo, mas me parece também que nós, como moçambicanos, como cidadãos, podemos refletir com os nossos líderes, os nossos dirigentes, dizer a eles, por exemplo, eu penso que Nussi não foi bem aconselhado quando estava a indicar você separatista, você... As pessoas têm o direito de errar sem ser chamado de nomes. Exato. Então, também eu digo a mesma coisa. Por que não se pode aconselhar ao líder da Renamo que esta estratégia não vai chegar a lado nenhum? Pois. Vamos só indo para a guerra. Porque do outro lado, o que é que estou a ver? Estamos a voltar atrás. Exato. Guebuza, quando fazia uma coisa, o líder da Renamo fazia outra coisa. Agora estou a ver que Nussi está a voltar do modo e também... E os dois, ao fim e ao cabo, vão lá para expressar as suas vontades ao povo e demonstrar as suas forças. Exatamente. Portanto, isso é bastante triste para mim e mostra que não estamos bem dentro deste país e que o nosso Estado democrático está-se a degradar. Gostaria de ver António Mchanga mesmo, rapidamente, tempo já... Bom, eu já teria dito neste mesmo programa que, a partir da altura que o Filipe Jacinto Nussi conseguiu a retirada do Guebuza, sentiu-se com um grande troféu e parece que o ministro da Defesa foi à Turquia comprar luvas de aço. E ele se sente com muita força agora para combater o presidente da Câmara. Aliás, o disse Magudi que, se for necessário, ele iria esticar os músculos. Agora, efetivamente, está na beira a esticar o quê? Os músculos. Então, o que vai acontecer, espero que o povo perceba que é da responsabilidade única e exclusiva de Nussi e o seu partido. Aliás, foi assim como o Mubarak fazia. Só conseguiu sentir que estava errado quando já estava na gaiola, tipo galinha a ser carregado de um lado para o outro porque alegava que estava doente. E as pessoas diziam, porque você está preso, tem que entrar na gaiola. A única maneira de nós tivermos você, carregavam aqui na gaiola como se fossem galinhas são vendidas no Espamanino. Mas eu acho que nós não precisávamos de chegar muito aí. Lamentavelmente, ele próprio está a produzir e tem que colher o que está a produzir. Exatamente. Muito bem, muito obrigado, António Mchanga, muito obrigado, Alberto Ferreira e também Silvério Nguyen pela presença no Noite Informativa. Agradecer naturalmente ao amigo caro telespectador. Dizer que nós voltamos amanhã, quando for exatamente 21 horas, em todo o território nacional. Até lá.